Imagine o silêncio. Um silêncio tão profundo que você pode ouvir as batidas do seu próprio coração. Você está no vazio escuro do espaço. As estrelas não piscam aqui. Elas são faróis fixos e eternos. De repente, uma esfera azul e branca começa a dominar a sua visão. É a Terra, o seu lar. Mas para voltar a este lar em segurança, você precisa enfrentar um verdadeiro inferno. Você está a bordo da cápsula Orion, na missão Artemis II. A jornada ao redor da Lua foi um sucesso majestoso. No entanto, o verdadeiro teste de sobrevivência ainda está por vir. São apenas 6 minutos. 6 minutos cruciais que separam a vida do abismo. 6 minutos onde o fogo abraça a nave e o mundo inteiro prende a respiração. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Agora, abra-os e olhe pela escotilha. Nós vamos viajar no tempo e no espaço. Vamos descobrir exatamente o que a tripulação da Artemis II viu e sentiu. Prepare-se para a descida. A missão Artemis II representa o retorno triunfal da humanidade à vizinhança lunar, após mais de meio século. Desde a era Apolo, os seres humanos não se aventuravam tão longe no escuro cósmico. A nave Orion foi projetada para ser o veículo mais seguro já construído. Ela protege os astronautas contra a radiação mortal e as temperaturas congelantes do espaço profundo. Durante dias, a tripulação contemplou a superfície prateada da Lua. Eles viram o lado oculto, envolto em mistério e sombras. Mas a física dita uma regra implacável. Tudo o que vai, precisa voltar. E voltar da Lua significa viajar a uma velocidade assustadora, quase 40.000 km/h. Essa energia cinética colossal não desaparece magicamente. Ela precisa ser dissipada. E a única maneira de frear uma espaçonave pesada, sem usar quantidades impossíveis de combustível, é mergulhar de cabeça na atmosfera da Terra. O atrito do ar se torna o freio. Mas esse atrito tem um preço. Ele gera um calor inconcebível. É aqui que começa a nossa história. O momento em que a serenidade do espaço sideral colide violentamente com a proteção gasosa do nosso planeta azul. A aproximação fria e silenciosa. Faltam poucas horas para o mergulho final. A Terra parece um globo de vidro frágil flutuando no nada. As nuvens formam padrões hipnóticos. A tripulação da Artemis II observa essa beleza em um silêncio reverente. O espaço interior da cápsula Orion é tranquilo. O zumbido suave dos sistemas de suporte de vida é o único som. Mas a tensão é palpável. Para uma ilustração vívida, imagine um mergulhador de pé na beirada de um penhasco imenso, olhando para o oceano lá embaixo. O vento ainda não bate no rosto, mas a mente já antecipa o impacto. Aqui, vamos quebrar um mito comum. Muitas pessoas pensam que os astronautas sentem a velocidade monstruosa no espaço. Isso é falso. Sem referências próximas passando rapidamente, a 40.000 km/h, você se sente completamente imóvel. A nave parece flutuar suavemente, escondendo a fúria matemática de sua trajetória. A separação do módulo de serviço. O primeiro passo crítico acontece. O módulo de tripulação precisa se livrar de seu peso extra. O módulo de serviço cilíndrico, que forneceu energia e ar durante toda a viagem, é descartado. Um leve tremor percorre a nave. Um baque abafado ecoa pelas paredes de metal. Pela janela, a tripulação vê o maquinário brilhante se afastar lentamente. É um momento poético. Aquela máquina cuidou deles, mas agora deve ser abandonada para queimar como uma estrela cadente solitária. Apenas a cápsula cônica, projetada para suportar o inferno, continua a jornada. Imagine abandonar o seu escudo em um campo de batalha, confiando apenas na armadura que você veste. É uma entrega total à engenharia humana. A manobra de reentrada em salto. A Orion não entra na atmosfera em linha reta. Isso seria um desastre letal. As forças esmagariam a tripulação. Em vez disso, ela faz algo fascinante.
uma reentrada em salto, ou skip re-entry. Para entender isso claramente, pense em uma pedra chata que você atira na superfície de um lago tranquilo. A pedra bate na água, quica de volta para o ar, perde velocidade e depois mergulha suavemente. É exatamente isso que a nave fará com a atmosfera da Terra. Ela vai mergulhar, quicar de volta para o espaço exterior e mergulhar novamente. Uma coreografia perigosa e incrivelmente bela, calculada milimetricamente pelos computadores. O primeiro toque no ar. A linha Kármán. 100 quilômetros acima da superfície. O limite invisível onde o espaço termina e a Terra começa. A transição é rápida. Não há uma parede sólida. O ar é incrivelmente fino, quase inexistente. Mas a velocidade é tão extrema que mesmo poucas moléculas de ar são suficientes para iniciar o atrito. A tripulação ainda não sente o impacto bruto, mas os sensores começam a piscar. A nave começa a perceber que não está mais sozinha no vácuo. Um zumbido quase inaudível começa a vibrar através do casco metálico. É a canção de ninar da atmosfera terrestre dando as boas-vindas. O despertar do fogo. De repente, o cenário muda. O negro absoluto do espaço sideral, visto pela janela, ganha uma nova tonalidade. Um brilho rosa muito fraco começa a dançar do lado de fora. Parece uma aurora boreal em miniatura, nascendo bem no vidro da escotilha. O ar está sendo comprimido brutalmente à frente do escudo térmico. Uma ilustração perfeita. Imagine usar uma bomba de ar para encher um pneu rapidamente. A ponta da bomba fica quente. Agora multiplique isso por milhões. O ar não tem tempo de sair do caminho da nave. Ele é esmagado. E essa compressão gera um calor que desafia a imaginação. O mito do fogo espacial. Vamos esclarecer um ponto fascinante. Ao ver filmes, você pode achar que a nave está literalmente pegando fogo. É hora de desfazer esse mito. Não há fogo ali, não no sentido tradicional de lenha queimando. O que está acontecendo é a criação de um estado diferente da matéria. O plasma. As moléculas de ar são golpeadas com tanta violência que seus elétrons são arrancados. O gás se transforma em uma sopa de partículas carregadas. O que a tripulação da Artemis II vê não são chamas terrenas. É o nascimento de um sol temporário ao redor de sua pequena bolha de vida. A parede de luz neon. Em poucos segundos, o brilho rosa suave se transforma em uma fúria de cores vibrantes, laranja incandescente, vermelho profundo e um branco quase cegante. A janela da Orion se torna uma pintura abstrata em movimento constante. A luz banha o interior da cabine. O rosto dos astronautas é iluminado por esse arco-íris de energia letal. Imagine estar dentro de um tubo de luz neon gigante enquanto ele é ligado com força total. É assustador, mas também tem uma beleza hipnótica insuperável. A destruição e a salvação dançando juntas a centímetros do seu rosto. O início das forças G. Com o atrito aumentando violentamente, a nave começa a frear de fato. E frear a 40.000 km/h significa que a inércia cobra seu preço. A tripulação, firmemente amarrada em seus assentos, começa a sentir um peso invisível pressionando seus peitos. Seus braços ficam pesados, como se fossem feitos de chumbo puro. Respirar exige um esforço consciente. Para visualizar isso, imagine deitar no chão, enquanto algumas pessoas empilham livros pesados em cima de você, um por um. O corpo quer continuar na velocidade do espaço, mas os cintos os seguram firmes na realidade terrestre. O apagão de rádio, o silêncio assustador. À medida que o plasma envolve completamente a cápsula, algo drástico acontece. O plasma é tão denso em elétrons livres que absorve e bloqueia todas as ondas de rádio. As vozes da sala de controle de Houston, em seus fones de ouvido, começam a falhar. Estática corta as palavras. E então, o silêncio total. A conexão foi cortada. Por vários minutos intermináveis,
A tripulação da Artemis II está completamente isolada do resto da humanidade. Ninguém na Terra pode falar com eles. Ninguém pode ajudá-los se algo der errado. Eles estão sozinhos no centro de um furacão de fogo. A psicologia do apagão. Como é estar isolado nessas condições? O mito diz que os astronautas entram em pânico nesse silêncio. A verdade é muito diferente. O treinamento exaustivo toma o controle. Eles monitoram as telas à sua frente com foco de laser. O silêncio do rádio é preenchido pelo rugido ensurdecedor do vento superaquecido contra o casco. Eles confiam nos engenheiros que construíram o escudo sob seus assentos. É um momento de meditação forçada. Uma aceitação profunda. Imagine estar em um submarino nas trincheiras mais profundas do oceano, ouvindo o metal ranger, sabendo que a única coisa entre você e o fim é uma parede construída pela mente humana. O escudo térmico em agonia. Abaixo deles, a base da nave está enfrentando temperaturas de quase 2.700 graus Celsius. Isso é calor suficiente para derreter metal e liquefazer rochas. Mas o escudo da Orion é projetado para fazer algo poético. Ele queima para protegê-los. Ele é feito de um material ablativo. Isso significa que ele vai descascando lentamente, derretendo pedaço por pedaço. Conforme cada camada vira gás, ela carrega o calor extremo para longe da nave, como uma serpente trocando de pele para escapar do perigo. Sem esse sacrifício programado, a nave viraria cinzas em milissegundos. O ápice do calor no primeiro mergulho. A luz pela janela é agora tão brilhante que fere os olhos. O som dentro da cápsula é um estrondo baixo e contínuo, como estar dentro do pneu de um caminhão em movimento. As forças G atingem cerca de 4 vezes a gravidade da Terra. O sangue pesa. Os movimentos são calculados. A nave vibra intensamente, um tremor violento de alta frequência que sacode até os ossos. É o clímax da primeira parte da descida. Eles estão no ventre da besta, o ponto exato onde a energia térmica quer consumir a cápsula inteira. A curva ascendente, o kick. De repente, a pressão começa a diminuir ligeiramente. O estrondo diminui de volume. A nave atingiu a parte inferior da sua trajetória planejada na atmosfera. Ela usou a densidade do ar como um trampolim e agora está sendo arremessada de volta para cima. A cápsula quica no ar denso. O brilho do plasma começa a perder sua intensidade, passando de um branco cego de volta para um rosa alaranjado. As forças G relaxam seu aperto impiedoso no peito da tripulação. O alívio é físico e imediato, como soltar a respiração depois de nadar debaixo d'água por um longo tempo. O retorno, breve ao frio. A Orion voa para cima, saindo da parte mais grossa da atmosfera terrestre. Eles entram em uma fase balística, subindo e avançando milhares de quilômetros na direção do seu local de pouso no oceano. O fogo morre. Pela janela, o negro aveludado do espaço reaparece brevemente. As estrelas piscam novamente de forma reconfortante, mas não acabou. Eles olham para baixo e veem o oceano de nuvens lá embaixo, curvando-se no horizonte majestoso. É um momento incrivelmente raro. Eles foram ao inferno, voltaram um pouco e agora se preparam para mergulhar mais uma vez. O respiro psicológico. Durante este salto fora da atmosfera, a comunicação de rádio pode ser restabelecida momentaneamente. A voz robótica de Houston fura a estática, perguntando sobre os sinais vitais da nave. A equipe responde com calma profissional, mas o coração ainda bate acelerado. Eles sabem que o atrito os chamará de volta. Esse momento de paz é enganoso. Para ilustrar, pense na calmaria que existe no olho de um grande furacão. O céu pode até estar azul acima de você, mas a muralha negra de ventos violentos está esperando silenciosamente por perto. Você precisa atravessá-la novamente. O segundo mergulho. A nave atinge o topo de seu salto balístico e a gravidade vence novamente. O bico da Orion aponta suavemente para baixo.
Começa o segundo mergulho atmosférico. Desta vez, eles estão indo bem mais devagar do que os 40.000 km/h iniciais, mas ainda viajam a velocidades hipersônicas. O aviso de fogo retorna. O plasma se acende novamente ao redor do escudo térmico. As cores laranja e vermelha voltam a banhar o interior escuro da cabine. A música brutal do atrito aerodinâmico recomeça. A tensão final do escudo. O escudo térmico já está parcialmente consumido. O material ablativo está mais fino. Ele precisa segurar a onda final de calor contínuo. A tripulação foca intensamente nos monitores, observando a temperatura interna da nave. É um ambiente fresco e confortável dentro de seus trajes de sobrevivência cor de abóbora. A tecnologia é tão eficiente que a poucos centímetros das suas costas, as temperaturas são infernais, mas eles mal suam. Quebrar um mito. Os astronautas não fervem em suas cadeiras. Os sistemas de refrigeração são maravilhas ocultas da termodinâmica que merecem aplausos. A passagem do plasma para o ar. A velocidade continua caindo drasticamente. A nave deixa de ser um cometa artificial e se torna apenas um objeto muito pesado caindo rapidamente pelo céu claro. O plasma finalmente desaparece. As chamas visíveis pela janela se extinguem de forma abrupta, substituídas pela visão vertiginosa do ar azul e puro. O som muda do rugido de um forno para o assobio agudo do vento cortando o metal frio. O isolamento de rádio acaba para sempre nesta jornada. As vozes do centro de controle voltam altas, claras e cheias de esperança. O desdobramento dos paraquedas de estabilização. A nave está a cerca de 30.000 pés de altura, ainda caindo rápido demais. É hora de usar o ar a seu favor novamente. 2 morteiros disparam com um baque seco e poderoso. Pela janela superior, 2 pequenos paraquedas, chamados de drogues, são ejetados violentamente. Eles se abrem em pequenas esferas no ar fino. A tripulação é jogada violentamente contra seus cintos. O tranco é forte e imediato, como bater no freio de um carro de corrida de repente. A cápsula, que antes oscilava caoticamente, é alinhada de forma perfeita para a reta final. A extração dos paraquedas principais. Os pequenos drogues cumpriram seu papel e são cortados fora. No segundo seguinte, o verdadeiro espetáculo começa. 3 enormes paraquedas principais listrados de laranja e branco são puxados para fora de seus compartimentos. No começo, eles parecem cordas embaraçadas, mas a força do vento os obriga a abrir. Eles florescem em 3 fases calculadas, chamadas de recifes, para que o tranco não rasgue o tecido. Para imaginar o tamanho deles, juntos, cobririam quase um campo de futebol inteiro. É um balé mecânico no céu, projetado para evitar uma catástrofe certa. O mito do pouso suave. Ao ver a cápsula balançando debaixo dos paraquedas na televisão, tudo parece calmo e sereno, quase como uma pluma flutuando na brisa. Mas vamos quebrar essa doce ilusão. Dentro da nave, o cenário é caótico. A cápsula gira violentamente de um lado para o outro sob as cordas de suspensão. O vento balança a nave pesada como um pêndulo fora de controle. O estômago de astronautas treinados protesta ferozmente. Eles sentem cada rajada de vento, cada correção de curso. Não há delicadeza alguma na descida guiada pelos ventos em direção ao vasto mar do Pacífico. O cheiro do ar terrestre. À medida que a nave perfura as nuvens baixas, um sistema de válvulas de igualação de pressão é aberto. Pela primeira vez em semanas, o ar reciclado com cheiro de maquinário da Orion se mistura com a atmosfera real do nosso planeta. O ar marinho fresco invade a cabine. Para a tripulação da Artemis II, depois do silêncio frio do espaço e do cheiro de metal estéril, o cheiro de sal e umidade é como o perfume mais doce já criado. É o cheiro tangível de que eles estão quase em casa. O planeta os recebe com um abraço olfativo. A fricção sonora. O assobio do ar se transforma em um murmúrio poderoso.
Eles podem ouvir o bater do tecido esticado dos paraquedas colossais acima deles. A comunicação está ativa, constante, com barcos de resgate e helicópteros circulando no céu lá embaixo. Olhando pelos monitores ou pelas janelas menores, eles finalmente avistam o azul profundo da água salgada. A vastidão do oceano cresce a cada segundo, parecendo correr em direção a eles, faminta. É um momento onde a ansiedade encontra o alívio profundo. Os segundos finais. O silêncio antes do golpe. Tudo parece acontecer em câmera lenta. O som se afoga na expectativa pura. Os músculos do pescoço se contraem em antecipação ao impacto brutal que está por vir. As instruções são claras. Pernas travadas, coluna colada no banco, respiração profunda. Não se confunda. Pousar no oceano não é como cair em um colchão de penas de ganso macias. A velocidade de queda ainda é de cerca de 30 quilômetros por hora. Para uma nave de milhares de quilos, a água bate tão duro e inflexível quanto uma laje de concreto sólido na calçada. O impacto bruto, splashdown. O contato com a superfície do oceano é violento, caótico e barulhento. Uma explosão colossal de água branca esguicha por cima da escotilha. A cápsula afunda na escuridão aquática por alguns breves e aterrorizantes segundos, virando e torcendo violentamente nas marolas pesadas. A força empurra os tripulantes profundamente contra o estofamento de seus assentos. Tudo balança. O ruído das ondas contra o casco de metal é ensurdecedor. É a pancada que sela o fim da jornada cósmica. O beijo rude da Mãe Natureza. O balanço da salvação. A cápsula, graças ao seu centro de gravidade perfeitamente planejado, balança algumas vezes debaixo da água, até explodir de volta para a superfície em um salto final de bolhas brancas. Balões imensos alaranjados, escondidos no nariz da nave, são acionados automaticamente e se inflam com rapidez impressionante. Eles têm a função crucial de manter a nave flutuando de cabeça para cima, balançando pacificamente com as grandes ondas do mar aberto. O barulho brutal do impacto dá lugar ao balanço monótono e rítmico do Oceano Pacífico sob a forte luz do sol. A checagem do fim do mundo. Com a nave agora apenas um barco balançando de forma desengonçada no mar aberto, o silêncio preenche mais uma vez o interior da Orion. Mas não é o silêncio mortal e vazio do apagão de rádio. É o silêncio da vitória pura e absoluta. O silêncio de saber que a missão monumental foi completada com segurança. O comandante inicia a última e mais satisfatória checagem de voz. Estamos bem, todos bem, em segurança no convés. As palavras ecoam não apenas na cápsula claustrofóbica, mas pelos corredores lotados e tensos de Houston, onde os rostos tensos se desmancham em lágrimas de alívio e pura celebração. A chegada dos socorristas. Através das janelas embaçadas de sal e fumaça ablativa, a tripulação avista rostos borrados. São os mergulhadores de resgate experientes do exército, equipados e já em movimento. Eles rapidamente se aproximam, fixando cordas, flutuadores e verificando o ambiente para liberar gases tóxicos, se preciso. O baque surdo na escotilha e o som de ferramentas metálicas, afrouxando os selos herméticos, marcam um rito de passagem mágico. É o toque humano do planeta Terra, a garantia final de que eles sobreviveram à fúria de volta ao seu lar terrestre. O retorno da gravidade. Quando as cordas seguram a nave, a gravidade finalmente consolida seu domínio sobre o corpo dos heróis cansados. Não é a pressão violenta dos 4Gs sentida na entrada agressiva na atmosfera, mas sim um peso constante, opressor e exaustivo, que atinge os membros como lama, após semanas de liberdade, na leveza flutuante da gravidade zero do espaço sideral. Eles se sentem densos, pregados nos assentos, enquanto lutam apenas para levantar o braço pesado ou desatar os engates intrincados e difíceis. É o lembrete firme de que eles estão de volta às algemas que a Terra impõe aos seus filhos.
a abertura da escotilha. Por fim, o selo mágico se quebra com um soco audível, como ao abrir o pote mais forte do mundo. O ar oceânico real inunda todo o ambiente interno abafado. O zumbido familiar e alto de helicópteros no alto invade violentamente a cápsula. O rosto iluminado e sorridente do líder da equipe de resgate espia lá de cima na entrada escura. Esse instante é a perfeita transição simbólica da hostilidade do vazio negro sideral para os braços acolhedores, calorosos e confortáveis de um planeta vivo, azul, que pulsou de medo, esperança e orgulho junto com eles em cada segundo do percurso insano. E assim termina o pesadelo e o milagre da descida. Os 6 minutos cruciais, onde o fogo ameaçou engolir o sonho de milhares de mentes brilhantes, são agora apenas poeira na história do nosso avanço estelar. A tripulação da Artemis II não apenas viu o espetáculo destrutivo do plasma, ou sentiu o aperto da gravidade implacável. Eles sentiram na pele o abraço afiado do nosso planeta azul. Eles abriram caminho para que um dia, não apenas astronautas, mas a humanidade inteira possa olhar para as estrelas e dizer que fizemos das trevas e do fogo um caminho seguro para casa. Muito obrigado por voar conosco nesta viagem até os limites do calor e do frio. Agora, queremos saber de você. Se estivesse amarrado naquela cadeira e o silêncio caísse, qual seria o seu último pensamento antes de mergulhar nas chamas do retorno? Deixe sua resposta nos comentários e até a nossa próxima jornada rumo ao desconhecido.